Olá, está começando neste momento o programa Fé para Hoje. Eu sou o pastor Robson Aleixo e nos próximos minutos eu quero estar junto com você, mergulhando na palavra de Deus e deixando que ela nos edifique, que ela nos torne pessoas melhores. Olha só, fazendo com que a gente tenha olhos abertos, mais atentos e consiga enxergar o mundo a partir da perspectiva de Deus, nessa preciosidade, esse tesouro que é a lente que a Bíblia nos dá. Já parou para pensar numa diferença que existe entre o mundo bíblico e o nosso mundo, que é exatamente o fato de que o mundo bíblico é um mundo mais focado na natureza? Quando nós olhamos os exemplos que Jesus dá, por exemplo, olhai os lírios do campo, ou um salmista que diz: o Senhor é meu pastor. No Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vivemos um mundo onde as lições vêm diretamente da natureza. Há homens e mulheres que vivem nesse ambiente, não somente rural, um ambiente mais naturalizado. E nós temos uma enorme dificuldade hoje, porque uma boa parte de nós convive o tempo todo com vidro, aço, concreto e coisas que os homens fizeram, ou pelo menos que os homens acham que é dele a total autoria. Isso gera uma diferença com que a gente perdeu as lições que a natureza nos dá. E é neste momento que a Bíblia se torna cada vez mais necessária para não apenas nos chamar de volta a uma vida como ela é e deve ser, mas olhar com um olhar mais atento não somente à criatividade humana, mas à criação de Deus, as lições que ela nos dá e nessa perspectiva saber qual é a nossa atuação correta em ambos os mundos. Isso chamou sua atenção? O Salmo 65 vai trazer a gente para conversar junto com esse artista, com o compositor, com o salmista, nessa relação da salvação, a natureza, eu e você e o nosso Criador. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Vem cá, posso te dar uma dica? Posso, né? Ela é boa para você. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da nossa relação com Deus são coisas inseparáveis. Toda saúde, e quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar em saúde fragmentada. E olha, isso tem sido a causa de fracasso para muita gente que se esforçou muito para cuidar de uma parte só, mas aquilo que a gente não mata acaba matando a gente. Quando você pensa no seu desenvolvimento, e presta atenção, quando você pensa no seu desenvolvimento na sua relação com Deus, o que algumas pessoas vão insistir de chamar de desenvolvimento espiritual, como se fosse somente separado, um espírito à parte que não vive no corpo, você precisa cuidar do seu corpo, porque você se relaciona com o seu corpo, você tem um corpo social, você tem um corpo afetivo, é no corpo que se vive e não existe no texto bíblico e nenhuma referência no passado, no presente ou no futuro, um ser humano que não esteja vivendo, aliás, não tem vida sem corpo. Cuidar do corpo é uma tarefa importante e urgente. Aí tem uma pergunta, né? Mas como eu faço? Porque nós estamos falando de algo que tem um funcionamento complexo. Algumas coisas a gente precisa saber sim para acertar, porque a gente vai colocar algum esforço e nesse esforço a gente não pode jogar o esforço fora. Eu tenho uma dica para te dar, conforme eu disse. Revista Esperança Novo Tempo, Máquina Humana, um tremendo sucesso. Muita gente já pediu e muita gente está dando testemunho de que foi muito beneficiada com o material que está aqui e com as coisas que ela disse. E de coisas que estão na ordem do dia, não estou falando de uma realidade fora, não. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma epidemia nacional. E quantas pessoas vivem com isso, sofrem com isso sem saber o que isso é? Vai falar de emagrecimento, vai falar de fortalecimento, fala de uma alimentação equilibrada e dá para a gente agir com o orçamento que a gente tem, tendo uma boa alimentação. Tudo isso está no conteúdo dessa revista que chega até você assim que você pedir. Você vai esperar só um pouquinho o envio e é totalmente gratuita. Veja, ela não é totalmente gratuita porque ela é de baixo conteúdo, baixa qualidade. Ela é totalmente gratuita porque não pode haver nenhum tipo de impedimento que você fique fora dessa revista. É só pedir. Liga pra gente, manda uma mensagem pra gente. Você vai ver que o atendimento é simples, é fácil e você pode, inclusive,
dizer isso aí para todo mundo. Quando você for atendido pelo pessoal da Escola Bíblica ou entrar lá no site, diga que você ouviu falar da revista A Máquina Humana no Fé para Hoje e você está pedindo a revista que ela garantidamente vai chegar até você. Vamos então conversar sobre um tema que mexe profundamente com o coração de todos nós. Afinal de contas, qual é a relevância do Evangelho de Cristo para uma geração que a gente notadamente sabe que se preocupa em salvar o planeta? E se fala desse tema hoje e se fala muito. Vivemos em um tempo em que milhões de pessoas estão genuinamente preocupados com mudanças climáticas, com a preservação dos oceanos, das florestas, com o futuro do planeta. E isso é louvável, é digno, isso é inspirador. Mas, ao mesmo tempo, muita gente se pergunta o que o Evangelho de Jesus Cristo tem a ver com tudo isso? Será que é uma mensagem tão particular, tão focada em fé, pecado, perdão, céu? E será que essa fé, esse Evangelho de Jesus pode dialogar com aquelas pessoas que estão tão preocupadas com aqui e agora, com o planeta, com o meio ambiente? Essa é a grande pergunta. E acredite, a resposta está na própria Bíblia. Hoje vamos caminhar pelo Salmo 65. Esse salmo é uma joia preciosa porque ele mostra a conexão entre fé em Deus, redenção dos pecados, a oração atendida e, pasme, a própria criação restaurada. A ti começa o salmo que eu vou te chamar a ler comigo aqui. Olha, são 13 versículos e é rapidinho. Me acompanhe. Se você tiver uma Bíblia aí, corre lá pegar que você vai ler o salmo junto comigo. Veja. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. A ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Por causa das suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado é aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o seu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes cingidos de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. O Salmo 65 se divide naturalmente em 3 partes. Cada uma delas termina com uma resposta humana diante das maravilhas de Deus. A primeira parte, os versículos 1 até o 4, termina com um povo satisfeito. A segunda parte, dos versículos 5 a 8, mostra a terra inteira tomada de reverente temor. E a terceira, os versículos 9 até o 13, fecha com uma cena lindíssima, uma colheita abundante, os campos cheios, as colinas transbordando, a natureza cantando. Mas existe um enigma aqui, porque quando chegamos ao final, parece que estamos apenas diante de um hino antigo de colheita, como aqueles que celebram as bênçãos da terra. Porém, no início, os versículos falam de oração, de perdão de pecados, de Sião, do templo, da redenção. Então, como essas duas coisas se conectam? O que a colheita da terra tem a ver com perdão de pecados? É isso que a gente vai descobrir juntos. Eu já quero convidar você já a voltar para a sua Bíblia, que está aberta no Salmo 65, porque vamos mergulhar neste louvor e vamos permitir que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. A primeira parte a gente pode chamar de um povo satisfeito.
que é do verso 1 até o verso 4. Vamos ler os primeiros versículos? Ele diz assim: Ó ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas oração, a ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado, feliz é aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Perceba que o salmo começa em Sião. Sião é aquele monte em Jerusalém que se tornou símbolo do reinado de Deus, da presença de Deus no templo. É ali que o povo se reúne para adorar. É ali que os sacrifícios são oferecidos. É ali que os votos de gratidão são cumpridos. E o texto vai dizer: a ti virá toda a carne. Quer dizer, todo tipo de gente, de todos os lugares, podem vir até o Senhor, porque Ele é aquele que ouve as orações. Isso é tremendo. O problema nunca é Deus não querer ouvir. O problema são os nossos pecados que nos afastam dele. O próprio Isaías, o profeta, ele já tinha dito, e ele escreve assim no seu livro: certamente o braço do Senhor não está encolhido demais para salvar, nem o seu ouvido surdo demais para ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ele escreve isso no capítulo 59, esses 2 primeiros versículos. O Salmo 65 enfrenta isso de frente. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões, diz essa versão. Maravilhoso. Onde o pecado é abundante, a graça de Deus é ainda mais abundante. E aí vem o resultado. O povo se declara bem-aventurado, feliz, porque Deus os escolheu, os aproximou, lhes deu acesso ao templo e isso significa acesso à presença de Deus. E como é que eles respondem? Seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do seu santo templo. Satisfeitos. Essa é a palavra. Não é apenas uma alegria da hora, uma alegria momentânea, não é só um alívio passageiro, é satisfação profunda. Nós estamos falando aqui de plenitude. A verdade é que o ser humano foi criado para glorificar a Deus e isso se realiza de forma plena quando ele encontra nele a sua maior alegria. A vida não é um chamado para renunciar ao prazer, mas para buscar a fonte do prazer verdadeiro que não se desgasta com o tempo e nem depende de circunstâncias. Todos os bens, relacionamentos e conquistas dessa terra podem trazer momentos de satisfação, isso é verdade, mas são limitados, eles são passageiros. A verdadeira realização está em descobrir que o ser só descansa quando se deleita em Deus e que a glória dele se torna visível justamente quando o coração humano encontra nele a sua satisfação. Sabe, essa visão, ela muda radicalmente a forma que a gente enxerga a fé. Não se trata de um fardo pesado, nem de um dever frio e mecânico, mas de um convite à alegria mais profunda. A obediência não é vista como uma perda, mas como um caminho para experimentar um prazer muito mais elevado. Textos bíblicos, eles ecoam esse chamado, não é só aqui, e o salmista faz isso o tempo todo, se relacionando com as teologias da Bíblia, com a teologia central. O texto diz: provem e vejam como o Senhor é bom, ou alegrem-se sempre no Senhor. O convite divino é sempre um convite à felicidade verdadeira, ao contentamento, que não depende de nada externo, mas da presença do Criador. Assim, viver com fé significa escolher um modo de vida em que o coração encontra em Deus a fonte inesgotável de prazer, de confiança, de descanso. É nesse caminho que o ser humano não apenas descobre a sua liberdade, mas também cumpre o sentido maior da sua existência. Glorificar a Deus através da alegria de estar plenamente satisfeitos nele. Jamais poderemos subestimar a importância da alegria e da satisfação na vida daquele que segue Jesus e está caminhando para a eternidade. Eu costumo dizer e repito para você, a nossa alegria em Deus é um dos nossos mais poderosos argumentos. Agora, quando a gente olha para tudo isso à luz do Novo Testamento,
entendemos ainda melhor, porque tudo que acontecia em Sião, tudo que o templo representava, tudo que os sacrifícios apontavam, tudo isso encontra um objetivo e se cumpre em Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro rei. Cristo é o verdadeiro templo, como ele mesmo disse, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele falou isso no Evangelho de João, no capítulo 2, e isso está nos versos 19 até o 21. Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo se deu como sacrifício uma vez por todas, conforme o autor de Hebreus disse. Cristo é o nosso sumo sacerdote, também repetido lá em Hebreus. Então, quando nós, como povo salvo, cantamos esse salmo, nós já não olhamos apenas para Jerusalém física, para o templo de pedra. Nós olhamos para Cristo e é em Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados, as nossas orações são ouvidas, o nosso acesso a Deus é garantido. E é em Cristo que nós também somos satisfeitos. E é por isso que o texto já começa se abrindo para o mundo. A ti virá todas as pessoas, todos os povos, toda a carne. A bênção não é só para Israel, a bênção é para todos os povos. Podemos chamar essa segunda parte de um mundo conturbado e um Deus que responde, do verso 5 até o 8. Agora vamos para essa segunda parte do Salmo. Me acompanhe, dos versos 5 até o 8. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes, cingindo de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Olha só, o mesmo Deus que ouve as orações no templo é também o Deus que sustenta as montanhas, que acalma os mares, que coloca limites no tumulto das nações. Aqui parece algo muito, muito importante. A ligação entre redenção e criação. O Deus que perdoa pecados, que responde orações, é o mesmo que sustenta o universo, que coloca a ordem no caos. Na Bíblia, as montanhas representam estabilidade, força e solidez. Já o mar muitas vezes simboliza o caos, o mal, a ameaça. Pois bem, o nosso Deus é poderoso para estabelecer montanhas firmes e, ao mesmo tempo, acalmar os rugidos dos mares. Isso significa que Ele não vai permitir que o mal e o caos tenham a última palavra. Ele está conduzindo a história para um fim de ordem e de justiça. Ele é o Deus da paz e conduz para a paz. E olha o alcance disso. Tu és a esperança de todos os confins da terra. Não é só uma promessa local para Israel, é universal. É do nascer ao pôr do sol, do Oriente ao Ocidente, o mundo inteiro pode encontrar esperança nesse Deus. E cabe aqui uma palavra para nós hoje. Nós vivemos num mundo conturbado, guerras, crises econômicas, instabilidade política, desastres naturais, ansiedade global em relação ao futuro do planeta. Mas o Salmo 65 vai nos lembrar, há um Deus que continua sustentando as montanhas, acalmando os mares, colocando limites no tumulto das nações. E esse Deus já começou a sua obra de redenção em Cristo, perdoando pecados e dando nova vida. E Ele vai completar essa obra, restaurando não apenas pessoas, mas toda a criação. Podemos chamar essa terceira parte e parte final do Salmo de a criação restaurada. Então é o 65 dos versos 9 até o 13. De novo, vamos ler junto? Porque agora a gente chegou no clímax do Salmo. E lá diz assim, tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra.
regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuvisco e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Que cena! Cena incrível, maravilhosa. Agora o que antes era o mar caótico aparece como os rios de Deus, cheios de água, irrigando a terra, fazendo brotar alimento, enchendo celeiros, multiplicando rebanhos. É a criação respondendo ao Criador. É a natureza celebrando a bondade de Deus. As colinas se vestem de alegria, os vales se enchem de trigo e tudo canta. Essa é uma imagem idílica, poética, mas também é uma promessa real. É como se Deus dissesse: eu vou restaurar a criação, eu vou transformar o caos em bênção, a escassez em abundância, eu vou transformar a morte em vida. E aqui nós entendemos a conexão entre perdão de pecados e colheita abundante. O Deus que redime o seu povo é o mesmo que restaura o mundo. A salvação não é só uma parte da vida, e não é para uma parte da vida, e não é só para um aspecto da existência, e nem só para seres humanos. A salvação é cósmica, a salvação é ecológica, a salvação é universal. Em Romanos 8 está escrito que toda a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque ela mesma será libertada da escravidão da corrupção. Então, o Salmo 65 termina apontando para o grande dia em que o Senhor fará novas todas as coisas. Agora, o que esse salmo ensina para nós hoje? Eu quero resumir em 3 palavras: gratidão, expectativa e proclamação. Primeiro, gratidão. Não podemos olhar para a terra, para os alimentos que temos, para a água que bebemos, para a beleza da natureza, como se fossem fruto apenas da nossa capacidade. Elas são dádivas de Deus. A postura correta é a de gratidão, de reconhecimento e adoração. E vem cá, pensa na quantidade de diferenças que haveria na nossa relação com toda a natureza se nós fôssemos gratos ao Deus que faz surgir. A gente às vezes olha para a comida do prato, olha para o nosso redor e pensamos que isso é fruto do nosso maquinário, da nossa tecnologia, ou pior ainda, do domínio que chegamos a alcançar sobre a natureza e sobre as suas forças. Mas isso não é verdade. Tudo isso é bênção de Deus, é dádiva de Deus. E um coração grato é um coração saudável. E a gratidão, ela é um ritmo para a caminhada, é a grandeza do coração. A segunda palavra é expectativa. As bênçãos dessa vida, elas são apenas um sinal, um aperitivo do que está por vir. A criação ainda geme, ainda sofre, mas ela vai ser restaurada. E nós vivemos na esperança da nova criação. Aqui existe também uma lógica divina colocada desde que o pecado entrou no mundo. Sim, nós esperamos pela perfeição para a qual fomos criados. Esperamos por novo céu, esperamos por nova terra, esperamos pelo mundo futuro onde as coisas vivem em perfeita e uma harmonia triunfante. Mas você já parou para pensar que Deus nos coloca e coloca para nós sempre aspectos desse novo mundo? Por exemplo, nós podemos experimentar um relacionamento naquela representação, mesmo que mínima, daquilo que viveremos na eternidade na igreja, por exemplo. Então, essa expectativa, ela não é expectativa frustrada, porque Deus nos coloca uma escatologia, um futuro que tem seus pequenos vislumbres de inauguração. A terceira palavra é a proclamação. Esse salmo é também uma mensagem para o mundo. Ele mostra que o Deus da Bíblia não é indiferente ao planeta, à ecologia, ao futuro da Terra. Pelo contrário, Ele é o Criador, o sustentador, o Redentor da criação. Proclamar a Cristo é proclamar esperança não apenas para a vida humana, mas para todo o cosmos.
O Salmo 65 começa com um povo satisfeito, passa por uma terra cheia de temor reverente e termina com uma criação em festa. Ele conecta redenção e criação, pecado e colheita, templo e natureza. E ele mostra que o Evangelho em Cristo tem tudo a ver com a geração que se preocupa com o planeta. Porque o mesmo Cristo que perdoa pecados é o Cristo que um dia fará novas todas as coisas. Enquanto esse dia não chega, nós vivemos em gratidão, expectativa e proclamação. Eu quero agradecer você pela sua companhia no programa de hoje. Ele ainda não terminou. E eu preciso te dar um recado que é muito importante, é do nosso coração para o seu coração, te lembrando de ações que são determinantes e que, acredite, elas são importantes e impactam vidas. Olha aqui para mim. Eu quero te chamar de novo a levar muito a sério o seu desenvolvimento, aquilo que você sabe sobre a sua fé, sobre você, como a maneira que Deus quis que você vivesse em família, sua relação com o trabalho. Nós cremos, adoramos um Deus que se revela, que mostra e que orienta. Deus governa o universo por meio de leis e nós vimos no programa de hoje que é uma relação direta desse Deus que salva, que redime e o Deus criador da natureza. E por que eu estou dizendo isso tudo para você? Você não pode perder a chance de crescer nesse sentido. A Novo Tempo está totalmente comprometida com isso. Você vai ver por aí uma lógica contrária a isso, quando as pessoas querem gerar dependência das outras e vender algo que Deus nos deu. Nós não vamos fazer isso e não vamos fazer nunca. Peça uma revista. Você tem acesso, através da Novo Tempo e da Escola Bíblica do Novo Tempo, um acesso a muitos assuntos. Hoje, eu lembrei você que você pode pensar sobre o seu corpo e viver de maneira plena e viver de uma maneira muito mais saudável, conhecendo isso, conhecendo o funcionamento e como você deve se relacionar com o sono, com a alimentação principalmente, e viver de maneira que você glorifique a Deus. Há outros assuntos e você pode escolher outros assuntos também. Entra lá no site da Escola Bíblica, diga lá que você ouviu no Fé para Hoje, que você aceitou esse chamado. A segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: nós estamos aqui e fazendo um trabalho chamado por Deus. Você pode fazer parte dessa missão e de uma maneira muito simples. Se você está assistindo esse programa agora pelo YouTube, ou se você está assistindo pela TV, ou se você está assistindo também pelo NT Play, você pode compartilhar esse conteúdo. Começa com você se inscrevendo na página, no canal do Fé para Hoje no YouTube, ativando as notificações. E por que isso é importante? A sua inscrição potencializa o canal, você recebe informações sempre que há um conteúdo novo e você pode pegar esse link e espalhar para muitas pessoas. Coloca aqui no comentário abaixo que você já tem feito isso. Escreva para a gente também quais são as suas sugestões, as suas perguntas e aquilo que você espera que nesse programa se fale com você e para a sua família. Isso é muito, muito importante. Você pode fazer isso também nas nossas redes sociais. Você sabia que o Fé para Hoje está no Instagram também? E lá tem vídeos curtos, mas são chamados ao coração para meditação e eles estão lá dias e as semanas são colocadas lá. E último recado antes de eu me despedir de você: ore, sim. Os salmistas nos chamam a fazer isso, a conversar com Deus francamente. Você pode fazer isso agora, você pode fazer isso por você e você pode fazer isso por mim e pela nossa equipe do Fé. A minha gratidão a você é tremenda por causa disso, porque certamente isso fará muita diferença. A gente se vê no próximo programa.